Sejam bem-vindos a mais um Zoom Talk. E hoje eu estou com a minha co-host, a Ana. Oi, gente. E a gente vai falar sobre uma startup, que hoje já está oficial, né? Não é nem mais, já é uma startup? Ainda é uma startup. Do Mapa de Talentos. E apresenta o nosso convidado de hoje, Ana. Tô com o currículo dele aqui, um mini currículo, que é muito mais, mas nosso bate-papo de hoje é com um caça-talentos. Ele é treinador de futebol especialista em encontrar atletas talentosos, vamos dizer assim. Atualmente ele é o CEO do Mapa Talentos, plataforma especializada em ajudar pais e responsáveis de atletas matriculados em escola de futebol a encontrar aí o seu caminho. Tem bastante assunto para a gente conversar, inclusive sobre uma premiação que ele ganhou agora. A plataforma criada por ele foi vencedora do prêmio Melhor Startup de Mato Grosso em 2022. Hoje a gente conversa com Rafael Marinho. Oi, Rafael. Tudo Olá, bom? pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. A gente se sente honrado e também temos uma grande responsabilidade de poder trazer oportunidades para todos aqueles que sonham, né? E quando se trata de sonho, isso é algo que tem que ser levado a sério. Então, estamos aqui muito felizes e conscientes da nossa missão. E, Rafael, assim, para a gente entender um pouquinho primeiro de você, tá? Do que levou você a empreender, a criar essa startup, mas de onde surgiu a paixão pelo esporte e pelo futebol? Bom, o esporte ele sempre fez parte, né, da minha vida e tive a oportunidade de representar o estado em 3 modalidades diferentes, né? Karatê, futsal e futebol. E nesse processo do esporte, fui deixando aquelas memórias afetivas que a gente vai carregando ao longo da vida. E o legado é você ser líder, você ser bom comunicativo, você ter uma pessoa de valores, né, que você carrega para a vida, para o mundo corporativo, enfim. Até que chegou uma hora que a gente percebeu que não dava mais para seguir no esporte e aí tinha que tomar uma decisão. E nessa vocação profissional, a educação física entrou na nossa vida e não tinha dúvidas qual seria a carreira que eu escolheria. Depois de fazer algumas pós-graduações, palestras, entrevistas, comecei a escolher dentro desse universo que eu ia investir meu tempo, minha energia para poder, de fato, encontrar o nosso propósito de vida. Então, em linhas gerais, foi a experiência como atleta que nos conduziu até chegar agora na posição de não só um profissional, mas também um empreendedor do esporte. A sua formação é educação física. Exato. É uma formação em educação física, né? Algumas outras pós-graduações voltado para a área de saúde, educação e esporte. No início, a paixão era muito pelo desempenho dos atletas, entender apenas a parte de performance. Depois, a gente começou a perceber que o atleta não é um pedaço de músculo, né? Ele tem uma mente, ele tem uma alma, ele tem emoções. E eu comecei a entender o contexto holístico, o ser humano atleta, entender a posição dos pais. Eu, particularmente, sempre tive apoio dos meus pais. Tem uma história que eu posso trazer. O meu pai, ele acordava cedo para me levar nos jogos e ele sempre trabalhou à noite, professor, e ele ia muito cansado para os jogos. Enquanto eu estava treinando ou competindo, ele estava na arquibancada deitado. Então, assim, foi o preço que ele encontrou de continuar fazendo o que ele tinha que fazer, mas honrando com o papel dele, né? E muita gente talvez não interpretava assim. Podia até fazer um pré-julgamento dele, Sim, né? Porque os jogos eram extremamente longe e a linha de ônibus não era tão boa assim para você chegar até os pontos, então você dependia de alguém, de certa forma. Não tinha as tecnologias que nós temos hoje de locomoção. Então, isso tudo foi formando. Sou filho de educadores, né? Pais, professores. Então, todo esse processo foi gerando em mim um senso de direção, de propósito, de por que fazer o que eu faço, né? Então, eu não consigo mais mudar o meu passado esportivo, mas eu consigo olhar para um jovem, uma criança, para um pai e fazer diferença, né? Impactar positivamente, seja para, de repente, esse atleta pode acessar uma categoria de base ou pode até conseguir uma bolsa, um intercâmbio esportivo, estudando nos Estados Unidos. Então, assim, o esporte pode promover até esses tipos de resultados. Então, assim, a sua jornada, né, no esporte
te levou para esse caminho, né? Até da educação física e depois do empreendedorismo junto ao esporte. Mas assim, antes da gente entrar no mapa de talentos, eu queria entender hoje, de uma forma hoje tradicional, como que funciona essa captação de atletas ou de treinamento de atletas? Como que é o padrão hoje? Legal. Bom, hoje no Brasil, como que funciona, né? A maioria dos atletas, a maioria das famílias, das crianças, né, que quando vai fazer a seleção do esporte, o que a literatura nos mostra? Que essa escolha acontece de forma conveniente, aleatória e ao acaso. Então eles escolhem o esporte ou porque é a escolinha de esporte que está mais próxima da casa, ou na escola que ele está matriculado tem uma academia esportiva de algumas modalidades, então tem um aspecto financeiro, logístico, então é assim que acontece o processo de uma família iniciar a parte esportiva. Mas nós sabemos que somente para lazer, educação, saúde, entretenimento, isso está tudo bem. Mas quando eu penso em desenvolver um alto rendimento numa criança, né, ela precisa ser direcionada na iniciação esportiva de uma forma um pouco mais científica, um pouco mais profissional, para que de fato isso aconteça. Porque não tem como uma criança de 11 anos para 12, 13 anos decidir buscar esse sonho. Sim. Né, sem toda uma base. Então o que acontece? Vai sendo construído processos e à medida do tempo as coisas vão sendo aceleradas. O que não pode nem estímulo precoce, que pode, de certa forma, pular etapas, e nós, da ciência, nós somos totalmente contra não respeitar o ser humano, a criança, e também não dar os estímulos. Né? Então, em linhas gerais, o plano de fundo que sustenta toda essa base de trabalho é isso. Sim, entendi. E assim, hoje assim, a gente ainda é considerado, né, acho que o país do futebol ainda, né? É o maior esporte do país, é o que mais gera receita, né? Uhum. Mas assim, hoje a gente vê assim que as crianças hoje acho que está cada vez mais difícil, né? Uma criança se profissionalizar, chegar ao nível de atleta, né? Ou seja, já é considerado que não é um esporte para todo mundo, né? Só que às vezes o pai, né, chega lá e fala, meu filho é foda, ele insiste, é bom demais, né? Então, você precisa ver meu filho, ele é muito bom. Como trabalhar isso, Rafael? Realmente, se eu for olhar para os números, a parte da estatística, é totalmente desesperançoso você prospectar toda uma base de futuro com base nisso. Por isso que tem duas coisas que são determinantes: paixão e excelência. Você só é apaixonado por aquilo que você percebe que você faz bem. E à medida que você vai fazendo bem aquilo, você vai tendo mais paixão. Então, uma criança que entra numa escolinha de futebol, primeiro aspecto, ela tem os pontos fortes dela, que é aquilo que ela herdou dos pais, os fatores hereditários. Agora ela está num ambiente de futebol, ou seja, o ambiente vai desenvolver de forma específica as potencialidades dela. Uhum. Ok, só que tem uma parte que é a parte comportamental. E aí é aquilo que ela ressignifica, os estímulos que ela recebe na escola, então tem todo um processo. No Brasil, em média, umas escolas de futebol trabalham de 2 a 3 vezes por semana os treinamentos. E aí a criança tem toda a aprendizagem coletiva. Ela aprende os fundamentos técnicos, ela aprende na iniciação esportiva, que vai dos 6 aos 13 anos, segundo a CBF Academy, a criança ela vai se desenvolvendo. A parte tática, ela só é recomendado que seja transferida quando ela tem um pouco mais de maturidade, tem todo um processo. Só que o estímulo que acontece na aula é o mesmo estímulo para todas as crianças. Então lá não está se considerando a individualidade biológica. Não está considerando se o João Vinícius é flexível, se o Matheus é rápido, se a Brenda é coordenada. Então o que acontece? O que a gente acredita? Que por mais que nós recebemos o mesmo estímulo, nós respondemos de forma diferente.
E se eu não tenho como monitorar isso, eu não sei o que eu preciso investir mais tempo e o que eu aprendo rápido. Todos nós temos potencialidades. Ninguém é ruim em tudo ou bom em tudo. Então, você vai ter habilidades que você responde com 2 treinamentos ou com um processo de estímulo menor, e tem habilidades que você precisa de mais tempo que os demais. E a pergunta é, como resolver essa equação? Entendi. Então, E aí, pode falar. eu vou já te iniciar com a seguinte pergunta. Você entende muito disso, dessa análise de atleta. Mas como é que surgiu aquele estalo de pensar assim, cara, ler o meio, sabe? Ver os atletas e pensar nisso e desenvolver isso na sua cabeça. Entende? Entendi. Em 2009, eu estava no meu último ano da graduação, eu vi uma matéria no Jornal Nacional falando sobre um exame que era feito pelas impressões digitais, e esse exame conseguiria entender como que o DNA do pai e da mãe se combinou durante o período gestacional. E esse exame, ele conseguiria dar uma informação da predisposição para o esporte do atleta. De 2009, aproximadamente até 2018, aqui na nossa região, ninguém foi atrás disso. E eu fiz uma formação em Curitiba, onde eu fiquei apto. Desde então, eu trabalho com esse exame da individualidade biológica. Então, depois de eu atender pessoalmente um pouco mais de 150 atletas, onde eu fiz os exames e eu conseguia trazer um laudo de 0 a 100, quanto que ele tem de força, de 0 a 100, quanto que ele tem de velocidade, né? Depois de atender esses atletas, os pais perguntavam, Rafael, e agora, qual que é o próximo passo? O que eu fazia? Eu recomendava, tipo uma consulta clínica. Você faz um atendimento, aí você pede os exames e faz a devolutiva. E assim eu fazia. Então, por exemplo, o seu filho ele é muito flexível. Esses são os esportes que ele tem que fazer. O seu filho é muito rápido. Esses são os esportes que ele tem que fazer. No início eu atendia pessoas que queriam emagrecer, pessoas que queriam fazer musculação, pessoas que queriam passar em concurso. Eu não tinha uma persona bem definida. Uhum. Mas a paixão do futebol foi fazendo eu me posicionar melhor desta forma. Então, falei, bom, o exame não mostra a capacidade atual. O exame mostra a capacidade futura. Uhum. O quanto de 0 a 100 por hora chega esse carro. Esse motor aqui, ele faz 0 a 100 a 3 segundos. Esse motor faz 0 a 100 a 9 segundos. Ou seja, para cada demanda de exercício, tem um biotipo adequado. Então, se eu quero ser um atleta expoente de volante no futebol, tem umas características que eu preciso ter para ser um volante de qualidade. Uhum. O futebol, tem 3 características que eu quero destacar. Primeiro, que ele é inclusivo, tem espaço para todo mundo. Segundo, é um esporte coletivo. Isso aponta para as diversas dimensões físicas, técnicas, táticas, cognitivas e emocionais. Então, tudo isso foi me fazendo pesquisar como que eu consigo ajudar mais atletas no Brasil sem ter a experiência presencial do exame apenas. Então, aqui na minha região, eu continuo fazendo exame até hoje. E aqueles que não estão na minha região, eu consegui atender agora pela plataforma. Uhum. Então, em linhas gerais, o que a gente pode fazer? Monitorando esse atleta toda semana. O que eu peço para os pais? Os pais precisam estimular os filhos a treinarem 2 vezes por semana, além da escolinha. A conta é simples. 3 vezes por semana ele vai na escolinha, ele aprende o coletivo. 2 vezes por semana ele desenvolve a parte individual da criança. 1 vez por dia, com 15 minutos, ele precisa fazer um game tático para ele desenvolver a parte intelectual. E 1 vez por mês o pai recebe um relatório, onde as áreas que ele está bem desenvolvendo ou não. Eu tenho um gráfico, que é o overall, que é o gráfico FIFA, e agora eu sei, comparado no ranking estadual e nacional, em que posição que aquela criança se desenvolveu. Então eu sei se esse atleta está em 15º, 33º. Com isso, ele consegue ter uma noção do que ele precisa fazer no próximo mês. Um exemplo, se o passe está com a nota 7, se o chute de finalização nota 8, em marcação ele está com nota 2,
é o estímulo que ele precisa fazer para melhorar no próximo mês. Rafael, assim, só para ver se eu entendi assim, então. Acho assim, você vê nas escolinhas o jeito que é feito hoje, você identificou que eles trabalham de uma maneira mais superficial, né? Sem uma base científica ou de dados por trás para avaliar, ou para o aluno mesmo, e o pai, avaliar o talento, né? Se existe um talento ali a ser lapidado, né? Em determinada função e tudo mais. Aí você criou o mapa de talentos, que é uma ferramenta que monitora e dá subsídio a esses dados, né? Que traz esses dados que são captados pelos próprios pais. Os pais mesmos colocam essas informações dentro da sua ferramenta, né? E a gente já tratou até antes da nossa conversa aqui, mas queria que você explicasse melhor sobre isso, sobre essa parte dessa criação dessa ferramenta e como evitar, né? E deixar, evitar não, como mostrar para o pai que é necessário colocar as informações verídicas e tudo mais lá dentro para ele mesmo não se enganar. Legal. Primeiramente, assim, na verdade, existe uma divergência da expectativa, né? As escolas de futebol, elas fazem um baita papel fundamental. Porque, independente, as escolas de futebol, elas não são obrigadas e nem deveriam, e graças a Deus elas não fazem isso, de querer especializar a criança de forma precoce. Isso não acontece. As escolas de futebol, elas fazem um baita papel. E para que eu chegasse até aqui, eu caminhei com algumas escolas. E aqui em Cuiabá, por exemplo, praticamente toda escola de futebol de Cuiabá tem pelo menos um atleta que eu já avaliei e que eu monitoro. Então, assim, elas fazem um baita trabalho. O que acontece dentro desse universo de clientes, né, que são os pais e responsáveis que matriculam as crianças, existem 10% dos pais que não estão tendo as demandas atendidas. E aí começa o problema. Então, por causa de 10% dos pais, eles querem que a escola mude todo o seu modelo de negócio. E não vai acontecer. Porque a escola está ali para atender a parte de lazer, educação, saúde, socialização, cumprindo o papel do esporte. O esporte não é só alto rendimento. Então, você está me dizendo que, tipo assim, os pais estão lá, vamos supor, 100% das crianças estão ali. 10% dessas crianças, os pais realmente estão interessados que eles virem um profissional do futebol. Exatamente. E essas pessoas, as escolinhas, às vezes, não dão todos os subsídios que eles precisam. É isso? Não dão, e para que essas escolas fizessem a vontade desses 10%, elas iam estragar os outros 90%. E assim, os pais, o que eles precisam? De orientação para dar o suporte. Então, na verdade, o pai, ele coloca uma pressão exagerada na criança. A criança não sabe se ouve o treinador ou se ouve o pai. Esse pai, ele começa a dar problema dentro da escola. Então, essa criança, daqui a pouco, a criança ela começa a ficar tímida no campo, ela não se torna aquela autenticidade dela, a potencialidade dela fica inibida. Então, o trabalho que a gente faz é simplesmente falar assim, o teu filho tem características de lateral, ele está treinando aqui de zagueiro. Lembra que é paixão e excelência que faz ela ter adesão no processo? Uhum. A epigenética mostra isso, que é a ciência que estuda esses fatores. Então, o que nós temos aqui? É colocar cada um naquilo que ele foi feito para desempenhar. Quantos atletas, só para vocês terem uma ideia, tem um número na CBF Academy que um pouco mais de 2% dos atletas de futebol são considerados bem-sucedidos, que tem uma remuneração acima de R$500 mil. Aí eu te pergunto, se a gente melhorar esse processo da administração esportiva, ajudando pais, atletas, escolas, esse número de 2% pode subir, porque eu tenho uma cadeia de produção mais qualificada. Para você ter uma ideia desse mercado, durante a pandemia, o número de transferência de atletas de futebol no Brasil foi superior à Premier League. Ou seja, nós faturamos muito mais do que a própria Liga da Inglaterra, que é uma liga extremamente rica. O futebol feminino cresce em média 73% ao ano. Nenhum mercado cresce tanto. Então, se tem um mercado que tem que ser explorado dentro do futebol, é o mercado feminino. Então, assim, eu estou dando algumas orientações que nós fomos a campo
Nós não ficamos sentados no escritório pesquisando o que é importante, mas nenhum modelo de negócio ele resiste ao primeiro contato, ao cliente. Então, você tem que escutar quem está lá na ponta, observar eles e interagir com eles. E, Rafael, eu queria que você explicasse agora de forma mais prática, assim, o que é o mapa de talentos, aonde esse pai que às vezes está assistindo a gente aqui por esse podcast se interessou e falou assim, poxa, se eu soubesse dessa ferramenta antes, eu acho que eu tinha economizado o maior tempo na minha vida. Então, onde que ele acha essa ferramenta? Legal. E como ela funciona na prática? Vamos lá, na prática. Então, a gente já deixou tudo claro. Sim. Que as metodologias tradicionais não monitoram a evolução individual das crianças, os pais responsáveis não sabem como medir a aprendizagem das crianças e nem dar o suporte para conquistar as melhores oportunidades na carreira esportiva. Então, em cima disso, agora os pais podem fazer um registro dos treinamentos dessa criança. Então, por exemplo, quando ele faz um registro, ele vai colocar o dia que ele treinou, o horário que ele treinou, não lá da escolinha. Ele treinou em casa, no quintal, na área, na rua, no campo, na praça. Todo o conteúdo foi construído pensando em não ter materiais, em não ter espaço físico apropriado. Lógico, quem tem acesso vai usar o campo. Inclusive, já tem usuários nossos que estão contratando profissionais de educação física e utilizando espaços formais de prática. Então, ou seja, ele usa toda a informação nossa e ele desenvolveu uma estrutura para ele. Aí vai muito do quanto que ele está disponível para investir. Mas eu tenho outros casos que ele não tem essa mesma facilidade, então ele utiliza o espaço que ele tem. Então, uma vez que ele vai lançar, quanto foi o tempo de treinamento? O que a gente acredita? Que com 40 minutos de treinamento, numa intensidade moderada, 2 vezes por semana, em 4 meses, já é possível alcançar resultados. 24% de melhora física, 60% de melhora técnica e 60% de melhora tática. Em 4 meses isso já é possível alcançar. Caramba, é muita coisa. É muita coisa. Assim, a gente acho que a minha visão de leigo, tá, Rafael? Para ver se eu consigo passar para as pessoas que estão assistindo a gente a minha impressão. Então, assim, eu acho que se o pai tá com aquela dúvida, né? Coloquei meu filho na escolinha, eu olho para ele e falo assim, cara, esse guri pode ter um talento, né? Ele é bom naquilo ali. Mas eu não tenho a certeza disso, assim, eu não consigo ver, porque eu só tenho a opinião ou a minha impressão. Será que se eu colocar isso de uma forma científica, numérica e tal, essa minha impressão vai ser validada ou não? Basicamente é isso, né? É isso, né? Aí. Você sai do campo do achismo. Uma coisa é o que você vê, outra coisa é o que o treinador vê, outra coisa é o que a criança é. E tá tudo bem ela ser aquilo, porque muita gente pensa que o desenvolvimento ele é linear. Ele é não linear. Então, o fato de hoje eu melhorar 10% no meu passe, não quer dizer que amanhã, no mês que vem, eu vou melhorar mais 10%, eu vou para 20%. Não é isso. Então, ou seja, ainda mais quando eu trato a questão da adolescência, essas questões hormonais, aí essas métricas variam muito. Mas o que é legal perceber? Para cada capacidade técnica que altera, tem uma capacidade física que dá estrutura para essa capacidade técnica alterar. Ou seja, se a minha capacidade técnica progrediu, certamente o suporte físico melhorou e a capacidade tática melhorou. Vou dar outra percepção. Você já viu alguém que está com fadiga mental, estresse mental? Como que essa pessoa se comporta? Ela fica letárgica, ela fica sem disposição. Ou seja, para que o processo de overtrainer, né, que a gente pode dizer que é excesso de treinamento e falta de recuperação, aconteça na parte física, primeiro o sistema que afeta é a parte cognitiva. Então, como que eu posso perceber simplesmente se a criança está tendo excesso de treinamento? Quando lá no game tático que a gente oferece, eu começo a perceber que ele demora mais para responder. Ele começa a ter mais erros do que acerto. Já é uma evidência que a parte cognitiva está impactada. Se a parte cognitiva está impactada, ele vai perder scout de jogo, ele vai diminuir. Então, assim, quando a pessoa está na sua plena função, nível de atenção, concentração. Quer ver uma pergunta? Onde que o atleta erra mais passe? No início do jogo ou no final do jogo?
É no fim do final, jogo. Que tá cansado. Né? O passe é uma ação motora. Mas toda ação motora tem uma ação cognitiva. Então, ou seja, quanto mais capacidade cognitiva, eu tenho mais eficiência motora e eu tenho economia de energia. Então, o que acontece? A gente acredita que a criança aprende futebol 3 vezes mais rápido porque ele vai ter um estímulo cognitivo, ele vai ter um treinamento físico adequado e agora ele vai ter uma capacidade técnica apurada. Se eu melhoro esses 3 aspectos, como que vai ser o emocional dessa criança? Potencializado. Então, assim, além dos pais poderem registrar os treinos, os pais fazem um scout de jogo do filho. E um detalhe, o filho faz um game tático e com base nisso, uma vez por mês, os pais fazem uma avaliação física no filho. Os pais vão medir força, flexibilidade, resistência, coordenação motora, potência, agilidade, todas as valências, e eu começo a perceber o quanto que ele está progredindo, o que ele não está progredindo, e eu já tenho uma aula estruturada para resolver aquele problema. Então, se ele quer melhorar muito um fundamento, ele vai assistir aquela aula mais de uma vez. Ou seja, a receitinha de bolo ela não é engessada. Cada pai tem um empoderamento com o feeling dele, porque ele conhece o filho dele. Então, o meu filho precisa melhorar passe. Por que eu afirmo isso? Porque eu tenho um laudo que eu recebo todo mês que mostra que ele tem que melhorar o passe. E já tocando nesse assunto, já ia te falar isso de receita de bolo, porque o futebol não é uma receita de bolo, né? Então, existem várias coisas que culminam para o desenvolvimento e para alcançar tal objetivo e tudo mais. Então, essa ferramenta, ela leva essas coisas em consideração, principalmente numa criança aí, que a gente está falando de crianças na fase da pré-adolescência e tudo mais. Então, tem hormônio, fase hormonal, as mudanças, tem também aquilo que a gente vê no futebol todos os dias, que um dia o jogador joga muito bem e no outro dia ele não consegue ter o mesmo desenvolvimento, o mesmo desempenho. E é óbvio que isso aí é medido, vamos dizer assim, durante um mês, que no final do mês vem um relatório para os pais. Exato. Mas existem meses melhores que outros, isso não afeta depois no ranking dele do quão bom ele é? Excelente pergunta, de verdade. E é por isso que a gente não se baseia com uma avaliação única. A gente precisa de um histórico. A gente faz uma ponderação, pelo menos com 6 meses de histórico. Então, o que é legal? Na literatura, eu tenho, por exemplo, referenciais de força para meninos de 12 anos. Na literatura, eu tenho referenciais de velocidade para meninas de 8 anos. Então, eu tenho um norte para começar a comparar, começar a medir. Então, assim, com base em todos esses processos de histórico que os pais vão alimentando das crianças, a gente começa a comparar não a criança com os demais, começa a comparar a criança com ela mesma. E isso é importante, porque se ela está conseguindo ser melhor que ela, o próprio processo de maturação biológica apontando, o que se espera de uma criança que vai avançando nas idades? Que ela ganhe força, que ela ganhe flexibilidade, que ela ganhe potência. E se acontece isso, quer dizer que o fluxo está acontecendo. Na área de intervenção profissional, a gente fala que são 3 pilares. Uma boa anamnese, exames clínicos e exames de laboratório. O que a plataforma ela pode nos atender? 85% é uma anamnese bem conduzida. O que a plataforma nos dá? Informações. Então, 85% do sucesso é como que nós, do staff, olhamos para esses números e aplicamos as intervenções. Inclusive, nós temos toda uma estrutura de suporte para caminhar com cada atleta. Segundo ponto, são os exames físicos. E quem faz os exames físicos? Segundo a nossa estrutura de trabalho, os próprios pais. Então, os pais nos dão 10% de informação. Nós consideramos 85% de informação que nós temos. Eu fecho 95% da janela. Tem 5% aí que realmente não conseguimos resolver. Isso, como que se resolve? Com orientação. Pedindo para o pai levar essa criança para um especialista, fazer um acompanhamento médico. Isso é a orientação que a gente pode dar para ela fechar os 100% com a gente. Então, eu estou colocando em 95% a gente resolve com a plataforma. 5%, uma aula mensal. Todos eles têm uma aula mensal conosco. E nessa aula mensal, nós tiramos as dúvidas da utilização da plataforma,
nós entendemos o que está travando eles e serve como um processo de melhoria contínua. Ou seja, nós construímos a plataforma para eles e ela é aperfeiçoada com a utilização deles. Entendi. Mas existe, assim, você faz depois um processo de compilação desses dados e validação desses dados, né? Junto com os pais, né? E acho que até para futuramente você oferecer isso para um clube, né? Para ele poder ter acesso a isso. Como é que vai funcionar essa parte? Muito bacana. Uma das os principais problemas que nós tínhamos que resolver é como qualificar esses dados. Porque tem a peça humana lá na ponta que tem as suas próprias motivações e a gente não consegue controlar. Todo ser humano tem essa liberdade. Então, nós criamos um mecanismo que a gente tem o nome de Bootcamp, que nada mais é que uma imersão, um treinamento presencial. Nós só convidamos para o Bootcamp os pais que fazem o alimento à plataforma, os pais que fazem a avaliação e os atletas que fazem o game tático. Então, se seguir a trilha, você já está... seria uma pré-condição para poder ser convocado no Bootcamp. Com base nas nossas métricas do algoritmo, nós olhamos o Bootcamp e nós definimos uma estratégia para a seleção. Essa estratégia leva em consideração idade, sexo e outros fatores científicos. Nós convocamos esses pais para o Bootcamp e aí nosso time vai aplicar a avaliação específica, avaliação técnica, para confirmar se os dados foram bem alimentados ou não. Uma vez que ocorreu de forma positiva, aí nós avançamos com o nosso time de direito, né, legislação esportiva, para poder colocar esses atletas na vitrine para os clubes, as categorias de base, prospectar os atletas dentro da plataforma. Através de filtros de pesquisa, os clubes vão poder acessar esses atletas. Cara, genial isso aí. Assim, Ana, assim, você pensa, quanto que um clube hoje não gasta com as peneiras, né? O Bootcamp seu seria já uma peneira já qualificada, né? Você já filtrou vários atletas ali, né? E trouxe só realmente quem pode interessar. E chega a informação mastigada aí para os times, eles têm tudo à mão, mas uma coisa que me gera muita dúvida, Rafael, nesse tipo de processo de seleção desses jovens é o seguinte: nem todo mundo tem talento. Um talento, um Neymar, um jovem talento genuíno é muito difícil. Inclusive, acredito, me corrijam se eu estiver errada, que o Cristiano Ronaldo fala que não existe... o talento não caminha longe do treinamento e do esforço e da repetição. Eu tenho, supostamente, um pai com um filho que não é tão talentoso. Mas ele é muito apaixonado por futebol. O pai quer investir na carreira dele no futebol e acha que ele consegue, com muito trabalho, não tão talentoso assim como o Cristiano Ronaldo, mas muito focado, consegue desenvolver essa criança. Ele chega para você e fala: olha, Rafael, meu filho não tem boa aptidão para o futebol, mas a gente quer treinar ele para que ele consiga seguir nesse caminho. Ele consegue, com a plataforma, se desenvolver a ponto de equiparar com essas pessoas que já nasceram e já vieram com talento? Muito, muito profunda essa reflexão. Muito profunda, parabéns. Quais as consequências? Eu não estou falando do futebol, não estou fugindo da sua pergunta, sim, mas eu preciso trazer para dentro desse bate-papo. Seja qualquer carreira, uma carreira militar, uma carreira médica, uma carreira de vendas, qualquer coisa que alguém se propõe a fazer. Quando você percebe que você não faz bem aquilo, qual que é a sensação que vem? Me corrija se eu estiver errado. Sensação, você não tem autoconhecimento em você, você não tem, como posso dizer, confiança, sua autoestima é baixa, baixa autoestima, né? Você tem pouco senso de direção e pode gerar sensações de solidão, tristeza, angústia, depressão. Então, olha o prejuízo quando os pais transferem uma expectativa muito estimada, elevada para uma criança. Então, tem todos os fatores envolvidos, né? Então, vai para outra ponta quando você escolhe uma carreira, que você percebe que você nasceu para aquilo, que você faz muito bem, você tem resultados,
você sente que isso é algo que você faria de graça. Imagine se você for bem remunerado para aquilo. Tem todo um processo. O que está nesses dois pontos aí? Agora eu entro no futebol. Eu volto nos dois aspectos, paixão e excelência. Como que eu sei? Eu não posso descartar. Uma criança de 6 anos, 7, 8, 9, 10, dos 6 aos 13 anos é o processo de formação. Eu não posso usar a palavra sempre e não posso falar a palavra nunca. Eu não posso falar que essa menina, tenho certeza que ela vai ser jogadora, mas eu também não posso falar, essa menina não nasceu para isso. O Cafu, que é um dos maiores exemplos nosso último capitão, que levantou a nossa última taça. 100% Jardim Irene. 100% Jardim Irene. Todo mundo conhece um pouco da história dele, mas ele teve alguns fracassos momentâneos. Sim. Ele foi reprovado algumas vezes. O que vocês acham que manteve ele alinhado naquilo que ele queria buscar? A criança, primeira coisa, ela tem que estar numa escola de futebol. Por que ela tem que estar numa escola de futebol? Rafael, quer dizer que a sua plataforma não serve para quem não está na escolinha? Eu posso afirmar que não funciona. Por quê? Quem não está numa escolinha, nem perca seu tempo. Essa plataforma não é para você. Porque se você não está numa escolinha, eu não consigo trazer a experiência da escolinha. Porque o futebol é coletivo. Então, primeiro ponto. O fato de você estar na escolinha também não quer dizer que você precisa da plataforma. Uhum. Se seu propósito de vida é qualquer coisa fora do que você constrói no futebol, não venha para a plataforma. Mas, à medida que o próprio ambiente começa a mostrar, sem interferência de ninguém, a criança ela começa a acordar mais cedo para ir para a escolinha, a criança começa a negociar com o pai e com a mãe valores e a prateleira de valor da criança, a escolinha está lá em cima. Então o pai começa a perceber, puxa, ele gosta. Agora, ela precisa fazer bem isso. Uhum. Então o que acontece? Quando eu começo a observar que essa criança ela se envolve com a paixão, daqui a pouco a excelência vai acompanhar. Ou ao contrário, a criança vai fazer aula de música, ela canta muito mal, ela não tem as técnicas, e à medida que ela aprende a parte técnica, ela começa a ter paixão. Uma coisa caminha com a outra. Por que o basquete na escola é uma das modalidades que mais tem desistência de praticante? Eu pego uma criança, coloco para ela diante de uma cesta de adulto, altura, dimensão. Eu pego uma criança e coloco uma bola de adulto na mão dela. Ela tenta arremessar 1, 2, 3, ela erra. Aí o futebol, o gol é grande, ela pode pegar um pouco de papel, uma meia, no primeiro chute que ela faz, possivelmente ela vai acertar. Uhum. Ela é boa no futebol? Não. Mas o que está desenvolvendo nela? Paixão. Então, à medida que ela sente a primeira coisa, ganha o coração da criança. Como que você ganha o coração da criança? Muita ludicidade. Por que a plataforma eu começo a receber a partir de 6 anos? A partir de 6 anos, eu falo para os pais, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. No primeiro mês, você não tem que fazer toda a trilha. Você faz 10% da trilha que você consegue. Então, o que vai acontecer? Daqui a pouco, a criança ela desenvolveu uma potencialidade que ela não desenvolveria, porque numa aula de futebol, ela não participa da ação de jogo, ela vai para a fila. Quanto tempo que ela fica na fila esperando participar da bola novamente? Só que eu estou colocando que 2 vezes por semana, ela vai usar a bola que ela tem em casa, o espaço que ela tem, e ela vai ter contato com a bola 40 minutos com a bola. O que vai acontecer? Ela volta na outra semana na escolinha, no próximo treino, com outra capacidade de entrega. Então, ou seja, eu não posso garantir o ambiente da casa. Isso é responsabilidade do pai. Eu não posso garantir a capacidade hereditária que ela herdou. Isso é algo divino. O que eu posso interferir? Eu posso interferir na parte comportamental da criança, entregando o que há de mais inovador, tecnológico e científico para ela fazer. Esse é o nosso compromisso. Então a gente não garante o acesso aos clubes, mas a gente potencializa esse acesso. Entendi. Assim, é muito legal assim, ver, até pela pergunta que a Ana fez, sim, a gente passou vários empreendedores aqui e muitos deles falam assim, se você tem uma paixão por algo,
e você consegue entregar resultado dentro dessa paixão, aí você pode se dedicar para ela profissionalmente. Mas se você, de repente, tem uma paixão por algo, mas ela não te entrega aquele resultado, deixa ela como um hobby. Deixa ela como uma paixão, simplesmente. Mas não se dedique àquilo profissionalmente. Porque a falta do resultado vai trazer todas essas questões que você trouxe, né? Deixar com baixa autoestima. Será que eu sou bom mesmo nisso? O que você está me tratando, eu conheci como Ikigai, né? Razão de viver, uma cultura oriental. Aquilo que você ama fazer, aquilo que você é bom para fazer, aquilo que tem viabilidade financeira e tem pessoas que vão ser impactadas. Exato. Se a resposta for sim para essas 4, é uma evidência. Exato, Então, assim, a gente vê isso em muitos empreendedores, eles aplicam isso em vários fatores. Muitos fizeram uma formação numa área, entraram numa formação, mas de repente aquilo não foi outro caminho, né? Que eles, eu fui por esse outro caminho porque nesse caminho eu consegui realização financeira, de vida e tudo mais, e acabou que eu me apaixonei também por isso. Tá aí. Agora vamos bater um papo aqui que me chamou a atenção, né? Se você entrar num carro, você vai fazer uma viagem. Fala um lugar que você gosta de final de semana aí. Um lugar que você gosta de... Uma estrada mais longe, assim, daqui da região. Cara, que eu gosto de... Chapada... pode ser Chapada, é bacana. Beleza. Eu gosto muito de praia, então eu vou muito pra praia. Então, você tá de férias, você tá indo pra Fernando de Noronha, sei lá, conhecer um lugar lindo, fantástico, vai com a sua família. Você vai dirigir à noite. Você tem coragem de ligar o farol e acelerar o carro? Não. Mas isso, quando você acende o farol, você acelera. Sim. O que significa farol? Autoconhecimento. Autoconhecimento aponta para a paixão. Beleza. E aí, o que significa velocidade? A disciplina. Então, a paixão é aquilo que você tem convicção. E como que você descobre a paixão? É a pergunta que todo mundo quer saber. Qual que é meu propósito de vida? Você só começa a entender o propósito, às vezes, fazendo coisas que você descobre. Isso aqui não. Eu, particularmente, eu tinha 4 grandes crises. Eu não sabia se eu deveria seguir a carreira acadêmica, eu não sabia se eu deveria ser um servidor público, eu não saberia se eu tinha que empreender no futebol, empreender de forma geral, ou viver do futebol. Eu fui por eliminação. Então, eu investi um tempo meu na parte acadêmica, eu investi um tempo meu na questão de concurso, e eu investi na parte do futebol e investi na parte de empreendedorismo. E eu posso dizer que tudo virou a chave de 2017 para cá. Que essa chama começou a crescer. Por mais sucesso que eu tinha fora do esporte, tava um vazio. Então, assim, chegou um ponto que eu falei assim, chega de ter plano B, C, D, E. É plano A e plano A. E aí é aquele dia D. É o dia D que você fala, você chama as pessoas na sua volta, você verbaliza. Por que você verbaliza? Para ela se comprometer com você, para você ter que prestar conta e falar, agora eu vou com tudo. E aí o que acontece? Entre a convicção e o dia da realização, existe um abismo aí que é desesperador. Que só você acredita, você não tem resultado, você não quer voltar para onde você estava. Então, assim, 2022, por exemplo, foi um dos grandes marcos para a gente da startup Mapa de Talentos. Hoje a gente conhece o mercado, a gente tem um produto, a gente tem um time, mas aconteceu tudo, em especial esse ano. Só que de 2010 até esse ano, muita água passou debaixo da ponte. Então, assim, por isso que tem muita pessoa que tem iniciativa e não tem acabativo. Então, ele inicia e não termina. Mas chega uma hora que tudo que você fez é como se os pontos se ligassem. Falei, cara, eu precisava daquilo, e agora você não quer mais perder tempo. E as pessoas se assustam. Você pega um Cristiano Ronaldo com a disciplina que ele tem e a gente vê o Messi como um exemplo de talento, né? É igual você chamar o Oscar de Monsanto, ele ficava bravo, né? Treinava pra caramba. Então, a hora que você começa a entender, o pai e a família começa a fechar um projeto, os pais. Cara, isso aqui é o que você quer, você sabe fazer isso, vamos criar um jeito de viabilizar financeiramente isso, e aí entra o Mapa de Talentos. É democratização científica, porque eu empodero os pais e eu estou entregando algo muito específico. Então, dessa forma, uma grande objeção era o pai tinha que mudar de cidade, tinha que abandonar o emprego para criar meios para o filho estar perto de um clube. Não é mais a criança que se preocupa em bater no clube. Daqui a pouco é os clubes que vão prospectar as crianças. Então, o que está faltando resolver aí?
A criança agora tem um ambiente para treinar, ela aproveita a parte hereditária que ela herdou, e agora a gente tem uma forma dela se desenvolver economicamente. Porque o que eu faço os pais economizarem agora, o dinheiro que você economiza é o dinheiro que você ganha. O que está aí? Agora é só uma questão de gerir as emoções para que respeite as etapas até que as coisas vão acontecer. Eu queria perguntar de custos. Acho que é justo. Se falando de empreendedorismo, a gente sabe aqui que você nos falou que ficou 10 anos aí trabalhando nessa plataforma para que ela, de fato, trouxesse algum resultado para você. Qual foi o seu gasto durante todos esses 10 anos? Não, o primeiro o investimento. O investimento, só que eu digo gasto porque existe o seu lado pessoal, não profissional. Você tem família. E como é que foi para você se manter durante todos esses anos de estudo aí da plataforma até ela ser viável? Bom, eu acho que a palavra é renúncia, né? Essa é a jornada. A renúncia foi o que aconteceu sempre. Então, por exemplo, em 2010, eu estava dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, fazendo parte de um grupo de pesquisa, que eu tinha uma carreira para ser trilhada. Eu desejava ser mestre, doutor, pós-doutor, seguir na área acadêmica. Só que isso ia me levar longe do mercado. E eu não poderia fazer com que a minha paixão se tornasse. Então, primeiro aspecto, eu tive que dizer não para isso. Segundo ponto, eu decidi deixar todo um know-how na área de saúde. Eu ajudei a implantar, por exemplo, a clínica Longevitar, né, que é uma clínica aqui em Cuiabá com o Dr. Paulo Salustiano. Eu fui um dos primeiros profissionais de educação física que atendeu diretamente com ele, num consultório, onde eu trabalhava com uma parte voltada para o processo do envelhecimento, então entrevistas, tudo isso eu tive que começar a renunciar para viver o sonho, porque não dava para ser excelente em tudo. E aí eu passei num processo seletivo, o SESC no Brasil implantou o primeiro spa de bem-estar e relaxamento no Brasil, que é na cidade de Poconé, e eu fui o profissional de educação física que ajudou a implantar o spa. Então eu estava com a minha vida, no caso, eu fui um funcionário do Departamento Nacional do Rio de Janeiro, mas alocado aqui no Pantanal. Tive que mudar a família, mudar projeto de vida, e quanto mais eu preocupava em sobreviver, mais distante eu estava do meu propósito. Então, assim, chegou uma hora que eu tinha a parte profissional resolvida, e aí eu tinha que tomar uma decisão. Se eu não buscasse criar oportunidades, eu ia ficar sempre contando história. E aí, quando ficasse velhinho, eu ia falar para o meu filho, por exemplo, o Henrique, que é o caçula, a Manuela do meio e a Heloísa mais velha. Filhos, você tem que correr atrás do seu sonho. Aí eles falam assim, pai, mas por que você não correu atrás do seu? Né? Então, isso é muito pesado, né? Então, uma história que eu vou poder mergulhar, que eu recusei tudo isso. Deixei de ser um dos cooperados da extinta Academia Fitness aqui de Cuiabá, que eu fui estagiário lá, tive oportunidades. E por causa do futebol, trabalhei muito tempo de graça para aprender. Tinha uma época que eu estava cada vez mais preto, porque eu ficava muito no sol, e cada vez mais magro. E pessoas perto de mim que queriam o meu bem, falaram, não foi uma, não foi duas, não foi três. Para de mexer com futebol. Eu já estava com 24 anos, tinha 2 pós-graduações, eu andava de ônibus ainda na cidade, e os meus amigos formaram comigo, já tinham seu carro, sua casa, sua moto, e eu acreditando. Então, a renúncia, talvez não foi o dinheiro que eu deixei de buscar para perseverar naquilo. E não parou por aí. As renúncias sempre aconteceram. E conciliar essa família grande, esse processo todo foi muito difícil. E ninguém acreditava. Então, assim, em especial, por exemplo, esse ano, eu fui criando um mecanismo de viabilizar isso. Então, parte do meu tempo, eu comecei no início aportando nesse projeto, e desde 2021, podemos dizer, do ano passado, né, para cá,
eu tenho feito isso com minha... Eu já era full-time da startup, sem a startup monetizar zero. Então, além de eu ser full-time, a startup não monetizava zero, eu ainda aportava dinheiro na startup. Então, esse ano, eu cheguei no final, que era tudo ou nada, e hoje, no final do ano, eu tenho um diretor financeiro, eu tenho um diretor de operações, que vai cuidar da parte comercial, eu tenho um diretor de produto, que vai cuidar da prospecção dos clubes, a gente tem um web designer, tem um gestor de tráfego, a gente tem uma social media, e a gente tem uma chefe de marketing. Legal. E a gente vai contratar o CTO agora no que vem, né? A gente está estudando no mercado e a gente já captou nossa primeira rodada de investimento. Então, a startup hoje ela já tem um valuation considerável. E o nosso mentor, nosso advisor, é o Fábio Fiorini, que foi líder dos projetos de marketing da gestão do Palmeiras, do Gagliotti, antigo presidente, depois da presidenta Leila. E eu tenho reuniões mensais com ele, né? Então, assim, o principal valor da startup é o potencial mercadológico e a solução que ela está se propondo para o mundo do futebol. Então, assim, o que mais me move é que eu não estou construindo algo para que eu apenas resolva a minha vida. É para realmente deixar um legado, né? Viver por aquilo que eu sempre acreditei. Se você puder responder, qual que é o valuation hoje da startup? Hoje ela está valuation de R$600 mil. Bacana já. Uma empresa que foi criada aqui, principalmente a gente sabe, né? Vivemos aqui em Mato Grosso, a gente vive um estado totalmente voltado para o agro, né? E vocês ganharam, né? Agora, esse ano, de melhor startup, né? Pelo estado. Como é que foi esse prêmio aí? Como é que foi estar ali e ser reconhecido por um trabalho que teve tanta renúncia da sua parte? Eu posso dizer assim, a inovação, ela começou a entrar... Lembra que eu falei que em 2021 eu comecei a dedicar, né, para startup? Assim, olhando para trás, é muito fácil você falar assim e montar um quebra-cabeça. O duro é você montar um quebra-cabeça de 1000 peças, só que você vai pegar uma peça e vai montar. Agora eu olho, é que assim, a startup, hoje eu sei que eu estava montando uma startup, mas no início eu não sabia que era uma startup. Quando eu peguei a informação conceitual de startup e olhei para o que eu fiz, eu falei, cara, eu estou construindo uma startup, só que eu não sabia. Então, o que aconteceu? Eu tinha um contador. Em 2018, a gente fundou a primeira academia terapêutica do estado de Mato Grosso, a Center Move, dentro do Espaço Pio Vita, que é o primeiro centro de saúde e vitalidade do Centro-Oeste, na Comandante Costa. A gente fundou, o meu sócio, o Aldo, ele é fisioterapeuta, profissional de educação física, bacharel em Direito, e atualmente ele é conselheiro do CREF. E aí a gente começou esse trabalho. Então, nossa proposta era uma prestação de serviço, uma academia tradicional, um mercado tradicional, sim, mais uma academia terapêutica. Em 2018, quando a gente empreendeu com a academia terapêutica, no Brasil tinha aproximadamente 20 unidades espalhadas. Então, já era um mercado diferente. E aí, na verdade, sempre foi um sonho do Aldo. Quando a gente foi vindo para cá, eu comecei a ativar o esporte e eu vi que não cabia dentro da nossa empresa. E aí eu percebi que eu tinha que me mexer. Primeiro aspecto, eu troquei meu contador, trouxe um contador que mexia com startup e com inovação. E esse contador virou nosso mentor. Ele nos apresentou o livro Startup Enxuta, do Eric Reis, e através da mentoria desse livro, eu comecei a colocar inovação na empresa. A inovação arrebentou com todos os processos, porque não começou Albert Einstein fala, né? Quando a sua mente expande, ela nunca mais volta para o tamanho original. E tinha 2 caminhos. Então, o Aldo tem uma pegada muito mais para a parte de saúde e eu uma pegada mais do esporte. Então, tudo estava se caminhando bem. A gente estava no MVP, dentro de uma escola de futebol, aqui na cidade. E a gente pôde ajudar. Agradeço, né, a escola de futebol do Flamengo, né, em nome da pessoa do Kleber, do Júnior, da Margarida. A gente, durante 4 meses, impactou a vida de 10 atletas, com avaliação, monitorando, todo esse processo, quando, de repente, eu rompi o tendão do calcâneo, que é considerado o tendão de Aquiles, né? Mais popularmente, é o tendão mais forte do corpo. Você tem 2 no tendão de calcâneo, no pé esquerdo, eu arrebentei um. Então, o que custou a startup? Custou um tendão. Agora, em qual fábrica que eu vou pedir para fazer essa peça novamente? Tem jeito. Tem. E eu fiz uma cirurgia. Então, assim, o programa do Startup, ele começou a acontecer lá em fevereiro, março.
Foram 88 startups inscritas. Só que como eu estava nessa vida louca, eu não tive tempo de acessar o material, eu não estudei nada. Mas no dia que eu rompi o tendão, eu fiquei 40 dias em casa, que foi de junho para julho. Até junho, toda essa parte digital era 0. E estava chegando na hora de mandar o primeiro pitch deck para a banca avaliar. E eu não tinha construído nada. E o meu mentor sempre perguntava, Wender, Witter, deixar registrado aqui, ele fala, Rafael, cadê suas métricas, cadê os indicadores, cadê seu salto de fé, cadê seu marco de aprendizagem, esse vocabulário de startup? Uhum. E em 40 dias, eu fiz todo o processo desde o início, que as outras startups já estavam prospectando. Foi meu primeiro programa de inovação. Uhum. Alguns que participaram ali já tinham um pouco mais de casca. E em 40 dias, com o tendão rompido, eu cessei as aulas, a gente formatou tudo isso e a gente foi para o campo validar. Eu terminei isso em julho, mandei o pitch deck faltando 5 minutos da meia-noite daquele dia. A gente foi aprovado na primeira seleção, foi para a parte do pré-demo day, onde a gente tinha que fazer um pitch. Nesse pitch eu fui bastante criticado, muitas coisas para melhorar, mas eu consegui ser aprovado. E a gente chegou então na fase final, com um número restrito de startups, e a grande maioria com potencial já monetizando, inclusive startups do próprio agro. E a gente fez o pré-pitch um dia antes do evento, com uma outra banca, e essa banca nos deu possibilidade de melhoria. E a gente foi pivotando e refazendo, e nesse tempo, tudo que a gente tinha era o que a academia poderia... Então, a academia, eu criei um negócio, para esse negócio ajudar na inovação, e chegou o dia de fazer o pitch. E nesse processo, eu lembro que eu fiquei de madrugada, treinando, e chegou o dia de ir lá. Então, assim, eu estava feliz por ter concluído algo. Eu não tinha expectativa nenhuma e nem tinha ambição. E a ideia era terminar com dignidade e voltar para a velha vida. Uhum. Era essa a expectativa. A gente estar nos finalistas, né? Então, assim, a gente conseguiu terminar. A gente foi avaliado por uma banca de 3 elementos, um do Cubo Itaú, outro da Bossa Nova e outro que tinha também do Shark Tanks Brasil, né? Tinha uma banca muito qualificada. Teve o Highlander, que foi o nosso mentor, fantástico. E no final a gente conseguiu se consagrar, né? A startup destaque, a gente ganhou. Então hoje a gente está alocado no AgriHub Space, no FAMATO, no Centro Político, e também no Instituto de Tecnologia aqui do Senai, na Getúlio Vargas. Então agora a gente tem 2 espaços de corpo para trabalhar e também temos algumas mentorias que a gente teve acesso a fazer tudo isso. Então, do famoso 0 absoluto, a gente agora no final do ano, eu tinha tapinha nas costas, porque agora eu já comecei a ter apoio das pessoas. Uhum. Só que eu precisava de money, precisava de dinheiro para dar sequência, como foi falado. E isso a vida pessoal. Então, assim, se eu virasse 2023 para me sobreviver novamente, trabalhar, fazer minhas coisas, eu não ia dedicar para startup. Ia ser mais um ano que a gente aprende assim, que tem que ter equilíbrio na vida, né? Só que o equilíbrio na vida nunca me levou para o sonho. Eu decidi que não é equilíbrio. Você tem que ter hiperfoco. Só que você tem que tomar cuidado, porque muito tempo no hiperfoco vai desorganizar a sua vida. Então, só que muito equilíbrio te leva para longe. Então, defina prioridades e faça o seu pior ano da sua vida para ter os melhores resultados, né? Então, o que acontece? Hoje, a gente tem um time de founders e com uma projeção de mercado gigantesca, né? A gente está falando de números gigantescos. Nossa projeção de faturamento é algo assim surreal para o ano que vem, perto do que a gente estava prospectando. Uhum. E assim, a gente nem começou a mexer com as ferramentas que escalam o negócio. Então, assim, que a gente pode falar assim, acredita no teu sonho, né? E vai para cima, cara. Vai para cima, porque a gente escuta os caras falando e faz assim, não acredita não, testa. Uhum. Porque a gente escuta, Sim. todo mundo escuta. Eu fiquei assustado, eu entrei num grupo no Telegram, de um player aqui, do GeoJ, todo mundo conhece? Sim. Uhum. Eu entrei no grupo do Telegram e um monte de gente que eu admiro tá lá, que eu conheço. Uhum. Porque eu tô todo final do ano, eu saio de um monte de grupo que não fez sentido para mim. Uhum. Quando eu fui excluir desse grupo, eu olhei os nomes das pessoas, eu não excluí, eu tô lá.
Porque os caras que têm resultado que eu conheço tá nesse grupo. Uhum. E eu não assisti esse conteúdo, agora eu vou começar a assistir. Né? Sim. Então, assim, isso é um pedaço de tudo como foi desenvolvendo, né? E agora, também, continuando nesse caminho de investimento, qual é o investimento dos pais que te procuram hoje para que os filhos sejam inseridos nessa plataforma? Hoje a assinatura ela tem acesso por um ano e o valor de investimento é de R$ 99,00 por mês apenas. R$ 99,00 por mês ele tem o game tático, ele tem um aplicativo de gestão do monitoramento do desempenho das atividades, ele vai ter um suporte mensal, ele vai ter toda a projeção de estar no nosso banco de dados, que eu acho que isso é o mais valioso. E a partir desse ano a gente começa a conexão com alguns clubes já. Então os que já estão dentro já vão estar na frente. Quanto mais rápido você tiver acesso ao banco de dados, você já vai estar na frente daqueles que não estão. Aí eu já vou emendar com outra. Me responde se você se sentir confortável para isso. Você me disse que durante 6 meses essas avaliações com essas crianças são feitas para dar um resultado mais preciso, levando em consideração todas as mudanças e tudo mais que a gente já falou lá atrás. A plataforma tem assinatura por 1 ano. Se durante esses 6 meses a plataforma identificar que essa criança não tem aptidão para continuar com o treino para se tornar um profissional, esses outros 6 meses vocês trabalham para melhorar essa aptidão ou de fato você chega nos pais e fala, olha, realmente... Porque são mais 6 meses de duração de assinatura ali, né? Então, na verdade, assim, o momento de sair da plataforma, isso nós nunca vamos remover ele. Então a gente vai encorajar para ele renovar a plataforma. E como que a gente encoraja ele? Com as entregas. Se as nossas entregas forem satisfatórias, os pais vão persistir. Por exemplo, a gente tem aulas gravadas na plataforma que a gente ensina exatamente como se a gente estivesse lá dentro da casa dos pais, como se a gente estivesse lá, tem a tela do aplicativo, o que ele tem que fazer. Então, assim, o pai decide. 3 resultados podem acontecer. No final de 2 meses, os pais vão analisar e entender que eles poderiam ter se comprometido com o resultado e eles têm que ser autorresponsabilizados pelo suporte que eles poderiam ter dado. A gente pensou numa logística de suporte super tranquila para os pais, porque a gente sabe que a rotina de trabalho, família, o tempo é o ativo caro para os pais. Então o comprometimento dos pais, sabe o que é? Fazer os filhos assistirem às aulas, que não precisa estar no celular do pai, pode estar no celular da criança, aquelas crianças que têm celular, no computador, na Smart TV. A criança só precisa de 15 minutos por dia, todo mundo gasta 15 minutos no celular à toa. A criança vai investir no sonho dela. E 1 vez por mês, eu recomendo que o pai aplique a bateria de teste com a criança. Muito simples. Então, assim, no final de 12 meses, o pai vai se comprometer a ser melhor. Igual no final do ano, quando faz as promessas, né? No ano que vem eu vou melhorar, filho. Vou melhorar, vamos. Mais 12 meses. No final de tudo, essa criança já consegue um clube. Não estou afirmando, mas tudo pode acontecer. Sim. Ou... não vai dar certo pra gente e eu acredito que não faz mais sentido. Então então tem 3 caminhos. Ou ele melhora e continua, ou ele atinge o objetivo dele e sai da plataforma, ou terceiro, uma coisa é vocês aqui do lado de fora da plataforma, outra coisa é quando você entra na plataforma. Outra coisa é eu estive a experiência, eu não aprendi porque eu ouvi, eu aprendi porque eu estive. E agora eu entendo que não é pra mim. Então esses são os 3 caminhos que pode acontecer. Assim, genial assim a plataforma, genial a ideia, gostei assim muito, assim, acho que ficou muito claro para a gente aqui e faz todo sentido o que vocês estão fazendo. Te parabenizo pela criação dessa ferramenta, acho que é algo que acho que para alguns anos para frente, melhorando cada vez mais, né, Rafael, tem tudo para revolucionar o mercado, trazendo essa questão mais científica de informação mais precisa. E como você mesmo falou na sua fala sobre a startup, e falou também para a Ana aqui sobre a questão dos pais, eu acho que a questão de desistir ou não de um sonho é muito complexo e muito pessoal. Acho que a ferramenta tem toda a razão de deixar essa decisão para os pais. Exatamente. E é assim, porque também você, se tivesse desistido lá atrás, né?
Porque às vezes nada nunca é favorável, as coisas nunca são favoráveis, nada vem de mão beijada. Que a gente pensa assim, né? Primeiro eu tenho um resultado para depois eu me dedicar. Uhum. Ou eu tenho que esperar as condições ideais. Uhum. Né? E isso não funciona. Você tem que ou dar desculpa ou dar-se um jeito, né? E você cria esse mecanismo, né? O Silvio Santos, ele só queria trabalhar numa televisão. Sim. E ele não conseguiu a oportunidade. Ele Sim. criou a oportunidade. Uhum. Eu fui o último coordenador da Escolinha do Gaúcho. Em 2010, eu fui recém-formado, entrei na Escolinha do Gaúcho, 3 meses depois a escolinha fechou, faliu, acabou as operações. Então, eu me preparei para ser o melhor do mercado e o meu início profissional foi só pancada. Eu tomei uma pancada atrás da outra. Eu fui o primeiro preparador físico do Ação em 2008, no Campeonato Mato Grossense. Como eu não tinha formação, então eu era estudante e tinha um profissional que era formado, que assinava para eu poder ajudar o staff. Então, assim, todo esse processo foi me formando. Então, não tem como ter... Se eu tivesse um pouco mais de conforto, se eu tivesse tido sucesso nas primeiras iniciativas, o conforto, ele faz você parar de performar. E por eu não ter tido o que eu queria, eu fui buscando performar. Então, agora não vai ser agora que eu estou no meu melhor momento que eu vou parar de performar. Até porque eu estou apenas começando. Sim. Então, eu tenho muito que trabalhar. Agora que o jogo começa. E você está proporcionando a outras pessoas, talvez, a oportunidade que você não teve, não no futebol, mas profissionalmente, aí, durante todas essas primeiras pancadas, talvez hoje a gente pode colocar que você está proporcionando a essas crianças um foco de luz que elas não teriam se elas tivessem que lutar por conta própria, sabe? Então, isso é muito interessante. É muito interessante você proporcionar oportunidades para as pessoas que têm condições de subir e só precisam ser vistas. Só precisam de uma oportunidade. Então, meus parabéns. É realmente uma plataforma excelente e estou impressionada. Que legal, gente. Fantástico, fantástico. Tem muitos pais que treinam a criança em casa, né? E a gente vai lá falar para esse pai que ele está treinando errado. Ele vai brigar com você, né? Então vem aqui treinar meu filho e tal. Então agora a gente vai poder ajudar esse pai. Esse pai não precisa perder tempo em ficar pesquisando nada na internet. Ele vai na plataforma, ele segue a trilha lá e vai dar tudo certo. Sim. Né? Então, assim, eu não falei, mas a gente tem um case que é o fantástico. A gente tirou um menino do interior da Bolívia. Eu não vou falar na cidade que eu tenho medo de errar a pronúncia dela. É o Álvaro, filho da Amanda. E ele saiu do interior da Bolívia. Primeiro ele foi o melhor da cidade e ele foi para a capital, né? Para a região mais capital ali. E aí ele conseguiu uma porta no Cruzeiro. E a gente fez parte. E na plataforma tem um depoimento. Que legal. Né? E até parece que o Atlético Mineiro está conversando com o Cruzeiro lá, tem alguma coisa rodando lá. Então ele foi um dos principais cases nossos nessa jornada. Cara, que massa. Como o Álvaro, virão muitos outros, né? Com certeza. E assim, a gente agradece a sua presença aqui hoje, Rafael. Foi muito legal esse bate-papo, essa conversa. A gente pôde esclarecer para os pais como funciona a sua ferramenta e trazer um pouquinho de conhecimento para quem quer iniciar um negócio na área de tecnologia, entender um pouco da sua jornada, né? Que nunca é fácil, mas se você persistir no seu sonho, tiver resiliência, tiver empenho, e até uma frase que a gente já escutou aqui, que é: não desista, e se tiver que desistir, desista de desistir. É verdade. Né? Então, eu queria deixar para você um recado para o pessoal, né, que está nos assistindo, para a gente poder encerrar o nosso Zoom Talk de hoje. Eu fico muito feliz, assim, todos são importantes, né? Vocês são fundamentais, que dão visibilidade porque a gente está construindo. Notícia ruim, ela se espalha muito rápida e algo de valor precisa de pessoas que têm uma estima elevada de habilidade, de conhecimento, né, competência. E o que vocês fazem é muito relevante, né? Vocês estão levando algo que vai empoderar as pessoas e vai contribuir para que essa retroalimentação entre sonho, trabalho e resultado aconteça. Nós
Se sentimos muito honrados e a forma como vocês nos acolheram, né? Então, para quem está nos assistindo, que vocês não desistam do sonho dos seus filhos, né? E que vocês façam a vida valer a pena, investindo tempo, né? Energia, gordura, suor, lágrimas, sangue, que no final vai dar tudo certo. Esperamos, então, vou puxar a sardinha para o meu lado, que você leve muitos atletas aí, como o Roger Guedes e o Mosquito, para o Corinthians. Futuramente. Corinthians, né? E a gente fica aí torcendo sempre pelo sucesso. E um dia a gente vai ver todos os seus atletas aí na Série A do Brasileirão. Então é isso, né, Ninha? É Encerramos isso. hoje o nosso Zoom Talk. E muito obrigado a você que esteve acompanhando até agora a gente, né? Eu, a Ana, o Rafael. E esperamos você mais vezes por aqui. Mas não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscreva no canal. É importante para você receber os novos vídeos que postamos aqui. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.